Olá, meu nome é Rogério Souza, sou fisioterapeuta aqui na cidade de Londrina e desde 2012 eu faço parte do GPFIM, que é um grupo de pesquisa e tratamento de pessoas com doença de Parkinson, orientado pela doutora Suhaila. E hoje eu vim aqui para tirar as 5 principais dúvidas que as pessoas que têm a doença de Parkinson normalmente têm. Então a primeira delas é o que é a doença de Parkinson. Doença de Parkinson trata-se de uma doença neurodegenerativa. O que é isso? Ocorre uma morte de neurônios que ficam localizados em uma estrutura chamada de mesencéfalo. E lá dentro tem uma área mais escurinha que nós chamamos de substância negra. E a morte desses neurônios levam a uma falta de dopamina. Por quê? Esses neurônios eles são responsáveis por produzirem esse neurotransmissor. O neurotransmissor ele é uma substância que comunica um neurônio com o outro. E quando tem a falta de dopamina, o que acontece? Esses neurônios não conseguem se comunicar entre si. E por que eles são importantes? A dopamina ela conversa com neurônios que ficam localizados numa região chamada de núcleos da base, que é responsável pela regulação do movimento, chamado também de controle motor, controle do movimento. Então a falta da dopamina ela vai acarretar uma deficiência, uma dificuldade do movimento, tá bom? Que é a característica da doença de Parkinson. Porém, outros neurônios também estão comprometidos, não é só a dopamina, mas é a principal via que é responsável pela característica da doença é que está relacionada com esses neurônios dopaminérgicos. Trata-se também de uma doença crônica, ou seja, que infelizmente não tem cura, então que a pessoa leva essa doença para o resto da vida e ela é idiopática. O que é uma doença idiopática? É uma doença que nós ainda não sabemos totalmente a sua causa. Existe um fator genético que vem muito sendo estudado recentemente e a influência de fatores ambientais que também podem estar relacionados com a doença, mas até hoje não se sabe ao certo o que causa a doença de Parkinson. Toda pessoa com Parkinson treme? Isso não é verdade. O que acontece é que existem 4 sinais cardinais da doença, ou seja, os 4 principais sintomas, que envolvem o tremor de repouso, a instabilidade postural, que é essa dificuldade de equilíbrio, por exemplo, a rigidez, então sente que os músculos estão mais rígidos, tá bom? E a bradicinesia. A verdade é que toda pessoa com Parkinson precisa ter bradicinesia, que é essa lentidão dos movimentos. Então a pessoa se movimenta de forma mais lenta. A bradicinesia tem que ter. Mas um dos outros 3 sintomas, pode ser rigidez, pode ser o tremor de repouso ou a instabilidade postural. Então o que acontece é que muitas pessoas têm a bradicinesia e não têm o tremor. E mesmo assim ela acaba tendo a doença de Parkinson. Existem diversos critérios para a pessoa ser diagnosticada com Parkinson, mas o principal é ter bradicinesia associado com outro sintoma. Então, se você não tem tremor, mas tem os outros sintomas e uma resposta à dopamina, você pode ter sido diagnosticado com Parkinson, sim. Eu durmo muito mal. Tem alguma coisa a ver com a doença? Sim. Na verdade, a doença de Parkinson não é uma doença puramente motora. Ela tem diversos sintomas não motores, e entre eles, os distúrbios do sono. Desde 2012 eu venho estudando sono em pessoas que têm doença de Parkinson, então assim, existe uma prevalência, uma taxa muito alta de pessoas que têm Parkinson e têm distúrbios do sono. Isso pode ser um sono não reparador, que é quando você dorme e já acorda cansado no outro dia. Síndrome das pernas inquietas, que as pernas se movimentam muito durante a noite. Tem o que nós chamamos de distúrbio comportamental do sono REM, que às vezes você sonha, por exemplo, que está lutando. Isso acaba acontecendo mesmo na vida real, tem até relatos de parceiros que reclamam disso. E esses distúrbios eles estão relacionados com outras vias da doença, não a via dopaminérgica em si, mas sim estão caracterizados pela doença. E tem o tratamento também. Já que é uma doença progressiva, eu vou ficar acamado? Não. Antigamente, quando se recebia o diagnóstico de Parkinson, as pessoas logo entravam em depressão, achavam que logo ia estar acamadas e acabar morrendo por isso. Mas hoje em dia, o tratamento da doença avançou muito. Tanto que ela é caracterizada por uma doença lentamente progressiva. Existe cura para a doença de Parkinson?
Infelizmente ainda não tem cura, mas tem tratamento. Existem 3 pilares no tratamento da doença de Parkinson. O primeiro, que é o tratamento farmacológico, caracterizado principalmente por drogas agonistas dopaminérgicos, ou seja, lembra que eu falei lá no começo que a doença ela é caracterizada por uma perda daqueles neurônios que produzem a dopamina? Então essa medicação ela tenta repor essa dopamina que está faltando, tudo bem? Então o tratamento base é o farmacológico, seguido da fisioterapia especializada, tudo bem? Então infelizmente não são todos os sintomas que são responsivos à medicação, então o remédio não melhora tudo, por exemplo, o equilíbrio. O equilíbrio ele não é tão dopa responsivo, então a fisioterapia ela é extremamente importante associada ao tratamento farmacológico para tratar todos os outros sintomas também, tudo bem? E o tratamento cirúrgico, chamado de DBS, Deep Brain Stimulation, ou estimulação cerebral profunda, que é como se colocasse um marca-passo lá no cérebro, perto dessa região que é comprometida pela doença, e fizesse um estímulo direto lá. Só que eu queria ressaltar que nem todas as pessoas elas têm indicação de fazer cirurgia, tá bom? Então a indicação ela é bem restrita, só algumas pessoas têm indicação. Por isso o neurologista junto com o neurocirurgião vão fazer um protocolo para ver se a pessoa tem ou não indicação, e quando tem indicação ela pode ser feita também. Ou seja, então não temos a cura, mas o tratamento ele tem sim evoluído muito. E se você foi diagnosticado com Parkinson, o que eu tenho a te dizer é não desista, tá bom? Procure um bom neurologista que tem experiência com Parkinson, tá bom? O ajuste da medicação, infelizmente, ele é muito difícil, então às vezes demora um certo tempo até acertar a dosagem específica, mas assim, procure um neurologista que ele vai te orientar relacionado a isso. Se você ainda não faz fisioterapia, procure começar porque é extremamente importante, principalmente para segurar a evolução da doença e melhorar os sintomas também, porque tudo isso serve para aumentar a qualidade de vida e para que você viva mais e viva mais com qualidade. Então hoje em dia esse estigma que se tinha relacionado com a doença de Parkinson já vem caindo por terra, porque muitas pessoas têm Parkinson e acabam andando na rua e a gente nem percebe, porque o tratamento tem evoluído muito, tá bom? Se ficou alguma dúvida ainda escreve aí embaixo, quem sabe nós não fazemos outro vídeo relacionado a isso, tá bom? Fica com Deus, até a próxima!